Olá, ilhados! Estamos aqui no episódio número 15 e hoje vamos falar de autoconhecimento. O porquê que o autoconhecimento é importante tanto na nossa vida pessoal como na nossa rotina de trabalho. Isso mesmo. E para falar desse assunto, gente, o nosso convidado de hoje, ele é professor, instrutor oficial em soft skill, liderança, inteligência emocional e oratória. Além disso, ele também é mentor de carreira e já deu aula para mais de 6 mil alunos. Então, convido você a assistir o nosso episódio completo, que eu tenho certeza que vai ter muitas informações para você utilizar no teu dia a dia. Acompanhe esse episódio até o final. Olá, ilhados! Bem-vindo à nossa terceira temporada. Tô muito feliz de estar aqui. Saudades que estava de gravar, meu Deus do céu. Meu nome é Gil Prado, estou aqui com a minha dupla Mari Fávaro. Ei, voltamos! Gente, voltamos! Terceira temporada e que estúdio maravilhoso esse que nós estamos. A gente falou que teremos novidade nessa terceira temporada e aqui está a primeira das novidades. Que bom que tu voltou, né? Voltei, né? Não poderia deixar Achei esse que projeto. tu ia ficar lá pra Europa. Não, tinha que voltar, né, gente? Dava vontade de ficar, dava, mas o Brasil é tudo de bom, Floripa é muito gostoso, então a gente volta. E pra quem não nos acompanha ainda no YouTube, não se inscreveu ainda no nosso canal, é @Conversilhada Podcast e no Instagram, nas redes sociais, @Conversilhada. Segue lá pra acompanhar a primeira e a segunda temporada que já foi pro ar. E essa terceira temporada que vem com tudo, com assuntos de autoconhecimento, né, amiga? Nossa, e como é importante pra gente, né? Não só o autoconhecimento, como a famosa oratória. Isso mesmo, gente. E hoje eu trouxe até um caderninho para anotar as informações desse nosso convidado, porque haja currículo, hein? O nosso convidado especial, gente, ele é fundador da Protagonize, mentor de carreira, professor, instrutor oficial de soft skills, liderança, oratória, inteligência emocional. Ele atua na CDL Florianópolis e no SESCOM da Grande Florianópolis, com uma vasta experiência, gente. Ele já impactou mais de 6 mil alunos. E eu sou uma delas, gente. Eu tava lá desde o início. Inclusive o nosso podcast, né? Ele tá dando toda uma assessoria pra gente. Amiga, certeza que ele vai estar nos julgando. Eu acho, hein? Certeza. Eu acho. Rafael Fretia, seja bem-vindo ao Conversilhada. Estamos muito felizes de você estar aqui conosco. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Mari. Muito obrigado, Ju. Que honra estar aqui com vocês. Que honra acompanhar isso pelos bastidores. Conhecer essa estrutura nova de vocês que tá maravilhosa. Uau, inclusive, né? Ilhados, aproveitem essa temporada que promete. Já conheci o material, já conheci um pouquinho do roteiro. Participei do roteiro. Isso. Né? Pois é. Gente, uma honra estar aqui. Muito obrigado por esse convite. Eu que vou aprender com vocês aqui hoje, tá? Então, contem comigo. Vamos ver o que a gente consegue aprender juntos aqui. Ô, Rafael, e assim, a Mari já passou todo o teu currículo. Uhum. Mas eu queria saber quem é o Rafael. Quem é o Rafa? Na essência? Na sem essência. filtro? Sem nenhum filtro do Insta? Sem currículo. O Rafa, gente. O Rafa é um dançarino. Isso poucos sabem, tá? Só quem é aluno já sabe. Que eu Olha as faço revelações, gente. É, o Rafa é um dançarino, um nerd, adoro jogos virtuais, adoro jogos de tabuleiro, todos os tipos de jogos, eu sou bem viciado, assim, quando sobra um tempo, né, nessa rotina, nesses dias. Mas sobre a dança, gente, que é algo que eu gosto de falar, eu sou apaixonado por dança desde pequeno. Eu já fiz forró, samba, salsa, zumba, kizomba, roda cassino, free step, hip hop. Uma vez eu fiz K-pop também. Meu Deus. E ultimamente, já faz 4 anos, eu tô em fit dance agora. Meu Deus, É. praticou tudo isso, deu Pratiquei. tempo. Se eu danço bem todas, é outra história. Mas pratiquei. E Manezinho, Sou manezinho da ilha. Até queria perguntar pra vocês. Já teve outro manezinho no podcast? teve advogada? É. Teve advogada, teve... Nossa, a primeira temporada teve alguns Vários manezinhos. manezinhos É também. verdade. Isso, movimentamos aqui os manezinhos. Sim, Claro. eu já fui da ilha, hoje eu não sou mais da ilha, né? Mas eu venho pra ilha quase todos os dias. Ô, Rafa, e já começando a falar um pouco de comunicação. Muitas pessoas acham que sabe fazer uma boa comunicação. Uhum. E hoje a gente vem ouvindo muito de cursos de oratória.
A gente tá no Instagram, nas redes sociais e aparece bastante sobre curso de oratória. O que seria a oratória? Assim, a oratória ela veio numa crescente nos últimos anos, justamente por conta das redes sociais, porque agora todas as pessoas têm que ter um perfil, não só... A gente tem a nossa vida pessoal, mas a gente tem a nossa vida virtual, né? O público, os nossos clientes, eles exigem que a gente esteja no universo digital junto com eles, né? E aí, muitas pessoas estão buscando, estão entendendo o que é oratória, estão se familiarizando e estão investindo bastante nisso, né? Antes a gente chamava de retórica, né? Tem vários nomes que foram ao longo do caminho, mas hoje a oratória é o quê? É a comunicação estruturada com uma intenção. Então, eu posso ter várias intenções nessa estrutura. Eu posso ter uma comunicação com a intenção de divertir a minha audiência, então tem piadas, humor, aquele humor autodepreciativo, ou então aquelas punchlines, que são as frases de efeito, aquelas pausas que a gente dá uma virada no final que ninguém esperava, sabe? Então a gente tem uma comunicação estruturada, né? Com a intenção de divertir, com a intenção de ensinar. E aí a gente já usa outros recursos, por exemplo, a gente usa cases, exemplos, muitas vezes um caderno, uma apostila, material didático visual, né? Áudio e vídeo. A gente tem oratória com a intenção de... ou uma comunicação estruturada com a intenção de informar. Então, o jornalismo, por exemplo, a gente tem lá uma comunicação um pouco mais neutra, sem tendenciar muito viés político, viés religioso, algum tipo de viés. Então, eles estruturam a comunicação deles para informar a audiência, algo que pode ser mais perigoso, ou mais interessante, mais divertido. A gente tem várias intenções, né, por trás. Eu posso fazer a intenção de encenar uma peça, emocionar, motivar, que é muito usado no marketing, né? O CTA, chamada para agir. Que a gente usa a motivação da pessoa a se inscrever, últimas vagas, compre já. Ou então a gente usa para motivar a pessoa, inspirar a pessoa a buscar cuidar da saúde, cuidar do lado emocional, cuidar da família. Então, a oratória ela é utilizada o tempo inteiro com intenções diferentes. E o importante... porque muitos falam assim, mas eu já sei me comunicar. Por que eu ia procurar um curso de oratória para fazer? Eu acho que a visão que as pessoas têm da oratória, como tu mesmo mencionou, é muito direcionada para quem vai fazer apresentação, para quem vai ministrar cursos, para essa área do jornalismo, podcast, essa questão. Mas nós fizemos, inclusive, curso de oratória, adoramos. E a gente teve já uma compreensão que realmente a oratória ela não é só por vias de um determinado assunto. Mas ela pode impactar tanto as tuas relações pessoais e interprofissionais, né? Sim. E eu queria ver contigo, Rafa, por que tu acha que elas impactam tanto e como que elas impactam tanto nesse mundo? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Imaginem que a gente tem aqui do nosso lado um profissional, um comunicador nota 10. Aliás, um profissional nota 10. Tecnicamente, ele sabe tudo, que pode ser de engenharia, de advocacia, de teatro, de cinema. Só que se ele for um comunicador nota 3, como que ele vai ser percebido pela audiência? Total sentido. Ele vai ser percebido como um profissional nota 3. Por conta da forma como ele se expressa, como ele se posiciona, o conhecimento que ele passa, muitas vezes não é estruturado de uma forma que atinja a audiência de uma forma eficaz. Então, ele pode ser tecnicamente nota 10, só que a competência de comunicação dele, sendo nota 3, nota 4, nota 5, vai limitar o alcance dele. Seja pessoalmente, seja profissionalmente. Então, ela é uma competência que ela influencia o nosso desempenho profissional. E ela influencia também, né, Mari, que nem tu trouxe, nas nossas relações pessoais. A gente utiliza, eu acho que não tem, pouquíssimas competências no mundo, não vou falar que não tem, né? A gente utiliza todos os dias, quase que o tempo inteiro. A gente escova os dentes todos os dias, a gente se alimenta todos os dias, a gente toma banho preferencialmente todos os dias. Sim. Agora, a gente se comunica, seja com cliente, com colega, com familiar, com amigo, todos os dias. Então, é uma competência que se a gente melhora, que seja 5%, seja 10%, se a gente desenvolve uma técnica nova, a gente pode utilizar ela em qualquer contexto da nossa vida. E eu gosto de brincar, né, que a gente usa a oratória não só no trabalho, mas também num happy hour com os amigos, num date, num encontro, né? Quero persuadir, quero convencer, quero conhecer um pouco mais, quero trazer um momento... intencional, né? Comunicação intencional, não sou tolo. E a gente tá falando muito da comunicação verbal, mas existe N comunicações também, né? Mas já que a gente tá nesse foco do comunicação verbal, eu escuto muito falar de dicção. Rafael, como ter uma boa dicção? Cada caso é um caso, né? Dependendo, algumas pessoas têm algumas limitações físicas, como uma língua travada, alguma formação aqui óssea que é um pouquinho dificultosa na hora de falar, pode ter sofrido um acidente, né? Ou então pode ter alguma limitação emocional no sentido de
tem bruxismo, porque tem muita ansiedade acumulada, ou então uma raiva que não foi trabalhada. Então, o que acontece? Isso vai prejudicar a dicção dessa pessoa, né? Mas, muitas vezes, a grande maioria dos casos, vasta maioria, digamos assim, ela não tem uma boa dicção, ou ela acaba prejudicando a dicção por conta do nervosismo, por conta do medo de falar em público. Que daí leva essa pessoa a se fechar, a respirar de forma muito ansiosa. E aí deixa a audiência ansiosa também. Ou então ela entra naquela bola de neve de pensamentos negativos, de não vão gostar, vou ficar nervoso, e se der um branco? Quem nunca? Tudo interfere, né? E você Tudo tem interfere. alguma dica Tenho. para melhorar essa Sim, dicção? sim. Então, tem vários fatores. Cada pessoa precisa desenvolver autoconsciência ou um autoconhecimento para entender como que a comunicação funciona para ela. Ou deixa de funcionar para ela, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem alguma limitação física, eventualmente ela pode fazer uma cirurgia que vá melhorar a dicção dela. Ela pode ir num fonoaudiólogo, uma fonoaudióloga, que é uma profissional de comunicação, que ela vai ensinar a pessoa a desenvolver técnicas para melhorar a comunicação, a articulação vocal. Quem nunca viu a técnica da caneta? A clássica de colocar uma caneta aqui e ficar falando assim. Essa da caneta, da rolha, da tampinha de garrafa, a gente coloca aqui para melhorar a articulação na hora de falar. É uma técnica que qualquer um pode fazer, já melhora no ato, né? Porque a gente força a nossa comunicação a ficar mais articulada, mais ampla, mais aberta, mais bem projetada. Não falo pra dentro assim, comendo as sílabas, sabe? Comendo todo o vocabulário. Não, eu falo pra fora, articulando e pronunciando cada uma das sílabas do início ao fim. Porque eu tô forçando essa região. E quando eu tiro a caneta, quando eu tiro a tampa, a rolha, fica mais fácil de falar. A gente naturalmente vai... Tem vários exercícios, tá? Depois eu posso passar uns que são bem legais. Essa é a principal que eu vejo muito no TikTok. Tem um que eu gosto, que eu aprendi com a Gabriela Magnani. Ela é uma professora de oratória também, já fiz cursos com ela, muito boa. E ela ensina um trava-língua, é como se fosse um trava-língua para melhorar a nossa articulação. A gente tem que conjugar um verbo. E o verbo é tagarelar. Jesus. A gente fez isso no curso com ele. A gente conjuga, a gente fala desde o início até o fim da conjugação verbal. A gente vai falar eu tagarelarei, tu tagarelarás, ele tagarelará. Nós tagarelaremos, vós tagarelareis, eles tagarelarão. No final dessa frase eu já tava comendo tudo Zé. Eu duvido você fazer. Ó, tem que fazer toda essa sequência, depois anota qual foi a sequência que eu falei. De forma, primeiro, devagar, uma primeira rodada, e aí vai acelerando. Eu tagarelarei, tu tagarelarei. Ó, até travou, ele tem que aquecer, né? Eu tagarelarei, tu tagarelarás, ele tagarelará, até o final, bem rápido e repetidas vezes. Desafio, hein, pros ilhados. Quem conseguir, posta o vídeo e marca o Conversa Ilhada que a gente reposta. Rafa, vamos quebrar um tabu, já que tu tá falando dessa parte de comunicação. Eu e a Ju, que nós somos muito comunicativas, a gente escuta muito isso. Ai, mas vocês já são comunicativas desde o início. Pra vocês é tudo muito mais fácil. Tem o dom. Tem o dom. Nasceu assim. Isso. E acaba que, querendo ou não, as pessoas acreditam que se você não tiver o dom, você nunca vai entrar nessa parte de comunicação. Mas isso é algo que pode ser trabalhado, correto? Sim, pode ser trabalhado. É uma crença clássica, né? É um dos mitos da oratória, que tem pessoas que nascem com o dom. Existem algumas teorias que falam que tem uma carga genética, que influencia, que vai ajudar a pessoa a ter uma desenvoltura melhor, mas a oratória pode ser desenvolvida. A oratória pode ser desenvolvida tanto com estudo teórico, como também com prática. Não é uma competência que a gente vai ler um livro, a gente vai assistir um vídeo... Já vai sair... E a gente vai sair profissional de oratória. Eu até falo no curso, né, Mari, que nem mesmo em um curso, em uma rodada, a gente vai sair de lá palestrantes de sucesso, porque não é assim que funciona. É muito uma questão de treino, né? A oratória precisa ser praticada. Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que começa a dirigir. No começo é doloroso. Esqueci de dar sinal, troquei a marcha, freiei quando era pra pisar na embreagem. Só que com o tempo... Arranha umas calotas, acontece vez ou outra, é raro, mas acontece sempre. Então, agora, o que acontece ao longo do tempo com essa pessoa que ela começou a dirigir numa rotina, de forma diária, ela começou a se expor ao trânsito, se expor às diferentes situações, ao longo prazo, ela nem percebe que ela tá dirigindo. Hoje, alguns dirigem com o celular na mão, né? Fica aí o cuidado. Então, o que a gente faz? A gente começa a adquirir tanta naturalidade e tanto repertório que se torna muito mais natural a gente se comunicar de forma estruturada com uma intenção, né, que é a oratória. Se eu tenho a intenção de divertir minha audiência, naturalmente vai vir um sorriso, eu vou falar com leveza, um tom mais agudo. Agora, se eu tenho a intenção de trazer seriedade, peso pro que eu tô falando, muda o semblante, já muda o tom de voz, pausas bem colocadas, ênfase no momento certo. Então, isso vai sendo adquirido com o tempo, com muita prática.
Não, e era engraçado porque eu me achava uma ótima comunicadora. Porque é o Yeah. que tu fala. É. E eu falei. Me achava, hoje tenho certeza. Hoje eu tenho certeza. Não, e não só comunicadora, nós aqui pessoalmente, mas, como tu falou, a internet. Aham. Hoje em dia, os stories, você grava vídeo, hoje em dia tá cada vez. Se tu não faz, se tu não aparece, Sim. tu não é uma empresa vista, Aham. né? E quando a gente começou o podcast, a primeira temporada, foi muito engraçado que a gente se assistia muito. Uhum. E a gente começou a nos julgar, Sim. né? E 100%. principalmente uma coisa que a Dona Mari sempre falava Lá em vem. todos. Exato. O combinado Exato. era o Rafael julgar a gente, agora eu tô sendo julgada pela Juliana. É. Então, vendo Exato. isso? Gente, a Mari falava, exato. Não sei o que, exatamente. Uhum. Não sei o que, nossa, exatamente. Nossa, eu falava assim, meu Deus, vamos circular quantas vezes a Mari fala Aham. exato, exatamente, porque é demais. Sim. Gente, eu bati o recorde. Foram 5 exatos em 1 minuto. 5 em 1 minuto, Em 1 minuto. já categoriza vício de linguagem. Pois é. É. Não, e eu comecei a analisar isso porque tem gente que fala, né? Sim, Nossa, eu fui- daqui da região mesmo, eu sou manezinho, eu falo, né? Eu Mas tenho aí- meu né mas enraizado. em uma frase, o né no começo e o né no final, Uhum. eu fiquei assim, meu Deus. Ô, Rafa, essas pessoas que têm esse vício de linguagem, Aham. lógico que a Mari, ela rebobinou várias vezes. Isso no céu tem, gente. Tem Ela, sim. ela rebobinou várias vezes o episódio pra ver, mas Aham. eu acho que no dia a dia, a pessoa que não para e se vê falando, Sim. nem se pega, né? Que natural pra é ela. natural, não Uhum. tem esse vício de linguagem. Uhum. Tem alguma possibilidade de melhora, alguma dica pra não ter esse vício? Ou não, Uhum. quero parar, mas eu realmente não, a pessoa não consegue. Uhum. Porque ela termina a frase já falando né? 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 É. Né? Mari, dúvida, quanto tempo tu achas que tu levou pra reduzir esse vício de linguagem? Gente, o que eu vou falar pra vocês? Foi uma autoanálise muito grande. Porque, Uhum. assim, nos primeiros episódios não era o exato. Era o né e o aham. E aí a gente falou, não, vamos mudar? Vamos mudar. E aí eu pensei, vamos mudar o né e o aham. E eu comecei a falar o bendito do exato e o Aham. exatamente. Pra conseguir ter uma consciência, hoje, antes mesmo, no momento que eu falo exato, quando eu tô no exato, eu já tô pensando aqui, poderia ter tomado um chute debaixo da mesa Aham. pra parar de falar, mas, né, não tomei. Aham. Mas é difícil, tem que ter uma consciência muito grande Falou pra tudo, realmente mudar isso, né? Aham, pura autoconsciência, autoconhecimento. Ora, gente, qualquer uma das soft skills, né, das competências emocionais e comportamentais, elas precisam partir do autoconhecimento. E a oratória não é diferente. A gente precisa entender qual que é o nosso estilo de comunicação, quais são as nossas limitações e dificuldades e trabalhar em cima delas. Então, o né, o tipo, o tá, o ok, o exato, o perfeito, são marcadores de diálogo. Tá tudo bem a gente usar eles. Uma vez, 2, 3, eventualmente 5, talvez não num minuto, né, não Mari? no minuto, por favor, né, Mari? É natural que a gente use esses marcadores de diálogo. Eles trazem essa dinamicidade, naturalidade, vira um diálogo de fato, e não um monólogo, ou então não uma exposição de conhecimento. Vira uma troca, né? 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 Então, quando a gente usa eles como marcadores de diálogo, ótimo. A partir do momento que ele se repete no início, no meio de novo, no final da frase, ele passa a ser um vício de linguagem, porque ele se torna distrativo para a audiência ou um ruído na nossa fala. Então, a gente precisa trabalhar como que a gente pode reduzir esses vícios. E aí, como que a gente faz, né, Ju? Tu perguntou, tem cura? Tem Né? cura isso? A Mari tá aí pra provar, né, Tem Mari? cura, tem sim. Eu, como manezinho também, falo muito, né? E é interessante, gente. A partir do momento que a gente cita esse tema de vícios de linguagem, a gente, naturalmente, começa a usar eles com mais frequência na conversa. Porque é como se a gente desse uma ênfase pra eles. Agora, como que a gente faz, Ju? Primeiro passo, autoconhecimento ou tomar consciência, né? Autoconsciência. A gente vai se gravar. E eu sei que tem gente que odeia, tá? Tem gente que odeia gravar a si próprio e depois se assistir. E com um olhar bem crítico. E aí a gente vai começar a identificar qual que é o vício que eu fico repetindo recorrentemente. É o né, é o tá, é o então, o tipo, ou aqueles que também incomodam, Nossa, que esses são essas nossa. sirenes, né, que a gente preenche o espaço com elas. Todas elas têm um propósito, tá, gente? Eles não aparecem sem um motivo. O né, o tá, o exato e o perfeito são formas de eu conseguir concordância da minha audiência. Perfeito? Perfeito. Eu busco uma concordância. O tipo, o então, eles são formas de a gente conectar um argumento com o próximo. Tipo, quando eu tava lá em casa, tipo assim, eu tinha que comer. E tipo, eu precisei preparar uma refeição. E tipo assim, eu adoro... Tá vendo? Eu tô conectando uma frase com a outra através desse conector. Só que,
para eu tornar a minha fala mais fluida, com menos ruídos, eu preciso ou reduzir a quantidade de vícios, então eu vou me gravar e vou identificar eles, é o primeiro passo. E depois eu preciso ou substituir por um silêncio. Ó, eu tava em casa e eu tava com muita fome. E aí, eu decidi preparar um prato. E o que eu mais gosto, eu poderia ter utilizado o tipo várias vezes. Eu tava em casa e, tipo, eu tava com muita fome. E, tipo assim, tem um prato que eu gosto muito, Nossa. Fica cansativo. Treino. só que eu tenho que substituir ele Treino. ou por um silêncio, ou então eu vou desenvolver um repertório, né, de palavras que seja mais amplas, para eu substituir aquele vício. Por exemplo, em vez de usar o tipo, eu tava em casa e, tipo, eu precisava comer. Aí, eu tava com fome, eu decidi preparar um prato. E o que tinha ao meu redor... Acho que esse aqui não foi o melhor exemplo. Agora eu não consegui pegar um repertório técnico, foi de improviso aqui, hein? Foi. Tem um que eu gosto bastante, que é o do né. Eu tenho um cliente que ele fala né várias vezes em frase. Ele começa assim... então, pessoal, eu tava hoje, né, falando com vocês, né? E aí, né, tinha um momento que, né, o pessoal precisava aprender, né? E ele é professor. Meu Jesus. E ele repete essa quantidade de nés ao redor de uma Tá, frase. e tu conseguiu... A gente fez um trabalho de gravação, conseguiu um assistir resultado vídeos, bom pro teu cliente. e a gente substituiu cada um deles ou por silêncio ou por um repertório variado. A gente trocou por ok, tudo bem até aqui, posso seguir, mas a gente precisou reduzir esse número de nés. Por que aconteceu, né? Como eu falei, não aparecem à toa. No caso dele, ele é um professor chileno, que ele veio para o Brasil dar aula e ele tinha muito receio de que os alunos não acompanhassem a fala dele. Não acompanhassem a forma dele de falar português, porque tinha um sotaque muito forte. Então, ele usava esses conectores, né? Esses marcadores de diálogo, buscando confirmação o tempo inteiro, né? Né? Exato. Exato. Perfeito. Né? Nossa, como ramifica a comunicação quando a gente fala, né? Às vezes, e eu falo que a língua portuguesa é a mais difícil, né? Ela é bem complexa. Nossa, ela é bem mãe do complexa. céu. A gente que vai aprender inglês, essas coisas, a gente vê, pô, é um verbo. Nossa, é toda uma conjugação, todo um trabalho a mais. E hoje a comunicação, como a gente volta a falar, é de suma importância pro trabalho, pro nosso relacionamento. E eu queria entender o seguinte, por exemplo, eu que tenho, vamos dizer, exemplo, eu tô com dificuldade de me comunicar. Eu tenho dificuldade de entrar num grupo. Eu tô numa sala, eu sempre sou excluído. Tudo isso se aprende com a oratória, com o curso. A gente busca vamos dizer, essa ajuda, tentar ter uma facilidade maior junto à oratória, ao curso? Também. Porque muito disso pode ser uma construção emocional da pessoa. Pode ser crenças, né? Eu sempre sou o excluído. Essa frase, quando colocam sempre ali na frente, a gente, opa, tem um ponto de atenção aqui. Então, tem várias questões que podem ser emocionais e tem várias questões que é falta de repertório, falta de técnica. Porque, por exemplo, eu posso perguntar para vocês, e a resposta provavelmente vai ser diferente. Ju, Mari, qual que é a relação que vocês construíram com a oratória quando pequenas, na infância, na adolescência, né? Jovens Minha adultos. mãe, eu nasci numa família de comerciante. Então tu precisou falar em público. Eu precisei. Então, quando eu saía da escola, principalmente Natal, então eu saía da escola que Natal o comércio abre até às 10 horas da noite. Sim. E pra eu não ficar em casa sozinho, meu irmão ficava no caixa, porque o Guilherme não sabia falar, não gostava de falar. Até hoje é o oposto de mim. E eu ia no balcão dobrar as roupinhas de Natal. Então, sempre tinha alguém ali. Ai, o que tu acha? Isso aqui é muito bonito. Nossa, mas eu acabei de dobrar uma roupinha. Olha que linda que vai ficar pra tua filha. Então, assim, sempre foi atrás de balcão. E meu pai e minha mãe sempre comerciantes. Então, ali que foi. E é engraçado que... Imagina, os dois pequenos. Eu tenho pouca diferença de idade com o Guilherme, meu irmão. E o Guilherme sempre foi o de não falar. Então... coloca a Juliana lá pra frente. Bota a Juliana lá pro balcão. O Guilherme fica aqui no caixa. Bota lá pro balcão. Tem que bater meta, bota a Ju pra frente. Bota a Juliana. E o Guilherme sempre foi o fechado. Sem sorriso, sem fala. Então era no caixa. A gente tinha que falar, Guilherme, você tem que falar obrigado, né? Pra pessoa que, né? Fala pelo menos um obrigado. Sim. Então, mas é muito o perfil mesmo, desde criança. E logicamente, quando chega um determinado... Hoje... Guilherme, não me mata, mas eu vou usar tu de exemplo. Mas assim, hoje, o Guilherme com relacionamentos de trabalho. Então, ainda mais nesse mundo que ficou tudo home office, a gente entende que fica tudo mais difícil a comunicação. A comunicação mudou.
Uhum. Porque antes a gente tinha que fazer uma entrevista de emprego, a gente tinha que saber falar, como falar, não tremer, saber falar o que a pessoa queria escutar. Uhum. E hoje você se pega uma conversa ou um trabalho com uma pessoa dentro de casa que nem o visual, né? Nem a Sim. comunicação visual a pessoa tem. Sim. Porque se tornou tudo home office. E eu Uhum. vejo que essas pessoas têm uma dificuldade, já tinham, e quem virou realmente o home office ficou uma dificuldade muito maior, não só na comunicação verbal, Uhum. mas a comunicação visual da pessoa. Uhum. Isso atrapalhou, vamos dizer, a comunicação que antes a gente tinha, que era tudo mais leve e que era obrigatório se relacionar com pessoas. Sim, eu acho que isso teve agravou muito na pandemia, né? Principalmente, que o pessoal todo ficou dentro de casa, se acostumou a viver no conforto, entre aspas, porque era um conforto no desconforto, né? Viver uma pandemia nunca é confortável, mas a gente vivia com o pijama, com uma roupa mais relaxada. Daqui pra cima era social, mas daqui pra baixo era, né, Sim. de casa, roupa informal. Então, depois que a gente conseguiu retomar pras ruas e tudo mais, que liberou, no meu curso começaram a aparecer várias pessoas falando: Rafa, eu perdi a prática de falar em público, eu tô com dificuldade de Olha. socializar. Eu já tinha dificuldades antes, parece que agora eu tenho uma trava social, um medo muito grande, uma ansiedade. Tem até um nome, agora me fugiu, que é uma ansiedade social, um pânico na hora de se relacionar com as pessoas. Então, isso é natural, aconteceu, né, durante a época da pandemia. Agora tem a questão do home office junto com esse conflito geracional, que essa nova geração, ela tem um perfil de trabalho bem diferente das gerações passadas. Bem diferente. A gente foi ensinado a manter uma postura, manter uma imagem profissional, a gente tinha que cuidar muito da roupa, da educação, da cordialidade. E essa geração, ela vem com a autenticidade, com a espontaneidade muito forte, e ela quase que abomina ou bane ou deixa de lado esses traços e filtros sociais. Então, ela não tem essa necessidade de manter uma pose, uma postura. Tem outros olhares com outros pontos que essa geração valoriza. Quem que... nunca escutou de não faça tatuagem? Nossa, Imagina, ninguém não vai ter te emprego? contratar. Nossa, é um clássico. Ninguém vai te Aham. contratar. Pierce de jeito Primeira nenhum. vez que eu vi alguém com tatuagem no pescoço, eu pensei, meu Deus, Como que ele essa vai pessoa conseguir acabou de emprego? limitar o futuro dela, sabe? Aquela bem crença criada pela família, assim, né? Bem. Crença A gente, social. nossa, escutava demais isso. Aham. Era muito que vinha. Famílias mais antigas era a opinião forçada, né? E Aham. às vezes agora vem essa juventude trazendo toda a mudança. Aham. É difícil até pra nós que somos jovens adultos. É, se adaptar. jovens Gente, adultos, eu tenho um né? irmão de 14 anos, eu fico olhando pra ele às vezes e penso, o que eu falo com Aham. ele, será? Eu assisti esses dias um convite que falava assim, um evento para jovens de 18 a 40 anos. Eu falei, nossa, o máximo! Achei o máximo. Mas então a gente tava falando, né, Ju, sobre como foi tua relação com a oratória desde pequena. E tem muitas pessoas que a relação não foi dessa forma, né? Por muitas vezes a gente até teve um incentivo da família, mas aí na escola o que aconteceu? A gente foi lá pra frente com uma cartolina na mão, começou a tremer, chacoalhar, e aí o povo do fundão, o pessoal do fundão começa a rir, começa a fazer brincadeira, ou o professor fala mais alto, fica de pé, Começa os coloca traumas pra lá fora, desde anda, infância. fala direito. E aí a gente começa a ter uma relação, a gente começa a criar uma relação negativa de constrangimento, de humilhação, né? Sim. A gente pode ter passado por um evento traumático na infância, onde a gente foi fazer uma brincadeira na família, no meio da família, e todo mundo riu da gente, não com a gente, mas riu da gente. Então, e ainda tem casos um pouco mais graves. Vamos supor uma criança em que a mãe fala... ela começa a falar na frente, na casa de um amigo, de uma amiga, ou numa loja, e a mãe fala assim, ou o pai, né? Às vezes um pai muito bruto também, uma mãe muito direta, fala assim, fica quieto, não incomoda, agora não é hora, Sim. sabe? A trava ali já E aí leva pra começa, vida, né? ou seja, a criança, tudo que ela faz incomoda, então quando ela tá numa reunião na vida adulta, e se ela ainda tem essas travas emocionais, que isso aí a gente vai internalizando, né, ao longo do tempo. Quando a gente chega no momento de se expressar numa reunião, e a gente não consegue, não, acho que eu vou incomodar. Não, acho que eu vou falar vai atrapalhar. Né? O que eu falo incomoda, o que eu falo atrapalha, o que eu falo não é relevante, as pessoas ignoram. E a gente internaliza tão forte essa crença que depois pra quebrar é bem difícil. Isso pra algumas pessoas isso é muito complicado e pra outras isso é muito tranquilo, essa questão de comunicação, porque veio lá desde da gente. Meu pai, quando era pequenininho, ele dizia que eu falava mais do que o homem da cobra. É. Mas já que a gente entrou nessa pauta, Rafa, dá 3 dicas pra gente de como melhorar a comunicação e o medo de falar em público. Tá. Tem uma ferramenta que eu aprendi com o professor de oratória, sabe? Aquele perfil, ela professor de oratória, que parece da Casa de Papel. Sim. Ele deu uma dica muito legal, que depois que eu comecei a aplicar, ele funcionou muito bem, então eu recomendo, foi uma dica muito boa. Que a gente faz o quê? A gente faz uma gravação de 1 minuto, tá? Vocês pegam o celular, colocam na câmera frontal e grava 1 minuto, falando pra câmera e gesticulando pra câmera. Não precisa de um roteiro, só fala o que aconteceu no dia, o que fez na semana, o que vai fazer, tanto faz. Depois que tu gravar, vocês vão tirar o volume, deixar no mudo, e só assiste.
assiste no mudo e a gente vai começar a perceber qual que é a linguagem corporal. Meu Deus, eu sou uma estátua, eu não me mexo, o meu rosto é travado. Ou eu sou muito expressivo, exagerado, e às vezes é demais. Sem áudio. Então fica aquela coisa exagerada, ou uma coisa travada. Então, será que essa comunicação não verbal, né, a linguagem corporal, tá condizente, tá congruente, tá eficaz? A gente vai anotar os aprendizados. Não gostei de ficar mexendo a mão repetidas vezes da mesma forma, ou de forma desviante, ou o meu semblante não estava conectado, tá muito expressivo, tá muito sério. Então, anotem tudo que vocês não gostarem. Tudo que vocês acham que precisa mudar para o objetivo de vocês. Depois que a gente assistiu sem áudio, a gente liga o áudio no máximo, vira para baixo e só escuta. E aí a gente fica ouvindo. Nossa, olha o vício de linguagem. Nossa, olha essa desafinada. Né? Meu Deus, eu não tô passando seriedade nenhuma. Então, a gente começa a perceber esses pontos de melhoria. Eu sei que muitas vezes a gente não gosta de ouvir a nossa própria voz, mas é um exercício que ele faz muito efeito, né? Então, esse é um primeiro exercício. E tem até um terceiro passo desse exercício, que é a gente anotar tudo que foi falado, pra gente ver se o nosso repertório, o nosso conteúdo, o nosso linguajar, o vocabulário, ele é adequado. Né? Se a gente quer melhorar o vocabulário ou não, reduzir ou eliminar algumas palavras. Tem pessoas que são objetivas demais, tem pessoas que são prolixas demais. Não, eu achei super engraçado que a gente foi fazer o curso de oratória, né? E eu cheguei lá sem esperar muita coisa. De verdade. Não, obrigado. Não, eu não tava esperando muito. Superado as expectativas baixas, né? Eu tava esperando bastante, tava tentando incentivar. Não, porque assim, ó, tu pensa, poxa, 2 aulas, né? 2 dias. Sim, é um intensivo, né? Curso rápido, né? É pouco tempo e tal. Sim. E o que me chamou muita atenção é que os colegas que estavam ao lado, enquanto eu sou super sorridente, esse teste que ele falou da oratória, eu fiz comigo e eu percebi que eu não sei falar séria. Eu sempre falo muito sorrindo. E daí o nosso colega do lado virou e falou assim: "Ô, Rafael, eu ganhei, subi de cargo, né? Agora eu tenho uma equipe para gerir e eu preciso me comunicar e passar uma expressão. Porque eu falo para eles, gente, parabéns, eu tô super feliz. E a equipe não entende. Nossa, que legal. Que legal. E a equipe, ela não entende que eu tô feliz. Como passar o meu ânimo na minha voz, na minha forma de gestualizar, enfim. E eu fiquei pensando, caramba. E ele realmente tava do meu lado super sério, né? Do início ao fim. Do início ao fim. E ele tava feliz. Que É. loucura, né? Eu lembro, foi o William, né? E a Acho gente que O fez olhar um- dele, eu o acho que William. tava demonstrando felicidade. E a gente fez um exercício depois para que ele expressasse um sorriso enquanto falava, forçasse um pouquinho mais o sorriso, né? E ele conseguiu ainda destravar um pouco, né? Mas, de novo, é um processo de prática. E o que tu trouxe agora, Ju, é que ele não estava passando uma mensagem congruente. Sorrindo demais, quando a gente sorri demais para um assunto sério, às vezes não tá congruente. Ou sério demais para um assunto leve, tranquilo, que quer motivar a audiência, talvez não vá atingir o objetivo. Então, a primeira dica que eu dou é gravar esse vídeo e fazer essa análise. Eu acho que é um exercício denso, difícil, porque dói a gente assistir nosso vídeo e escutar, mas ele já dá uma boa melhorada, digamos assim. Né? Outras dicas que eu dou, estudar comunicadores. A gente tem vários comunicadores que são referências no nosso cotidiano. Muitas vezes eu vou gostar de um apresentador de TV, ou um influenciador, ou um palestrante específico, ou uma mentora, um professor. Eu vou me espelhar naquelas pessoas que são conectadas com os meus valores e eu vou ver se as técnicas dessa pessoa, se o perfil de comunicador dela se encaixa com o nosso cotidiano, com o meu cotidiano, com a minha rotina, com o meu perfil profissional. Então, eu tenho comunicadores que eu acompanho e que eu estudo. Cada vez que passa um vídeo deles, seja um Reels, um vídeo no YouTube, eu assisto, interessado no conteúdo, mas eu também, não só no conteúdo, mas na forma. Como que ele anda, como que ele se veste, como que ela fala, que técnicas de engajamento de audiência ela usa, para onde que ela olha, né, que perguntas ela faz. Então, a vestimenta, tudo isso é importante nesse momento. Então, eu fico até pensando nisso, né? De identificar na pessoa como eu posso melhorar e tudo mais. Mas entendo também, como profissional, trabalho com vendas, né? Que cada cliente tem a sua forma de comunicar. Muito legal esse ponto, Ju. Então, eu tenho que analisar não só a minha forma, mas eu sei que tem um cliente que ele vai gostar mais de conversar comigo. Tem um cliente que ele é pouco... Você gostou desse apartamento? Sim, gostei. Acabou.
Chega até a dar um desconforto Já na eu gente, fico, né? não, tá bom. Então, se ele não falou nada. E às vezes é o que compra. Exato. Filha da mãe. Então, assim, às vezes a gente sim tem que se entender, tem que saber o nosso jeito de falar, o que a gente Uhum. tem que melhorar, mas além da gente entender com quem a gente tá conversando. Aham. Ju, esse ponto é muito legal, porque um comunicador que ele já é mais experiente, ele consegue analisar não só a própria comunicação e desenvolver a própria comunicação, mas também analisar o perfil de comunicação dessa outra pessoa, ou o perfil comportamental, o que seja. Quando eu falo com a Mari, eu brinco, né, Mari? A gente já fez o curso de autoconhecimento, né? E a Mari tem um perfil muito influente, que é o quê? A pessoa que influencia as outras, mas também é influenciada pelas outras. Eu também tenho o perfil do I, né? Do influente. Tem pessoas que têm perfil dominante, tu tens traços também dominantes, né, Mari? Tenho. Então, quando a gente vê um cliente que ele é bem dominante, a gente pode agir e adaptar nossa comunicação para essa comunicação mais firme dele, mais dominante, mais incisiva, mais direta ao ponto. Agora, se a gente percebe que ele é influente, a gente pode ir de forma mais leve, acolhedora. Se ele já é um perfil mais introvertido, envergonhado, que ele se preocupa muito com a família, com o cuidado, com os amigos, ou então que ele tem o tempo dele, deixa eu observar, deixa eu pensar. Será que tem um perfil que todo mundo gosta? Assim, aquele que atende todo mundo? Será Acho que não, tem? acho que nem Deus agrada. Eu acho que não Aquele tem um no meio perfil termo. único. Não Acho tem, que né? a capacidade que a gente tem de se adaptar aos perfis com naturalidade ajuda. Porque eu posso falar de uma forma dominante para uma pessoa que é direta, de uma forma mais influente para alguém que é mais leve, ou de uma forma mais precisa, didática, pontual, factual, com alguém que é mais regrado, mais metódico. Então, eu posso adaptar minha comunicação. Eu vejo muito e eu tô reparando muito nisso, né? Uhum, O atender. Como atender bem. uhum. O atender Sem bem. perder a nossa essência, né? Isso. Eu falo muito isso no curso, de a gente não pode criar um personagem que ele é totalmente fictício, a gente até veste um personagem da nossa versão professor, né? Eu, quando eu tô no papel de professor, no papel de consultor, eu vou enaltecer aqueles traços que eu tenho, né? E usar as técnicas que eu aprendi para aquele contexto. Mas eu não vou deixar a essência do Rafael de lado, que é brincalhão, que é divertido, que é carismático. Esses traços, se eu tentar travar eles e bloquear e colocar numa caixa, eu vou parecer vai. robótico, eu não vou ter naturalidade. Ô, Mari, lembra que eu te falei o porquê que eu queria ir no curso de oratória? Porque tu queria... Ai, as facetas? Eu queria aprender a falar bonito. Aham. As facetas. Não, eu vou lá fazer. Não, vamos fazer o curso de oratória. Outra crença, Vamos, outra vamos. crença. Nossa. Vamos, que eu Aham. quero aprender a falar bonito. Uhum. Por quê? Porque eu quero estar em determinado meio de pessoas e eu quero usar palavras rebruscadas. Aham, refinadas e um Foi vocabulário. por isso que eu entrei no curso de oratória. Aham. E o que você falou pra mim? Juliana, conheça você. Às vezes, a tua comunicação é o que agrada as pessoas. Uhum, Às vezes, tu não precisa se modificar pra entrar em determinada comunidade. uhum. Às vezes, a tua comunidade é esse jeito simples de você conversar. Exato. E a pessoa ter essa simplicidade de entender. Sim, porque o vocabulário mais simples, ele é muito mais acessível. Né? Eu, por exemplo, eu já dei aula para donos de clínicas veterinárias. E é muito interessante que muitos deles lidam com públicos que são muito simples. E, às vezes, a prescrição médica pro pet deles, né, pro animal que o cliente vai receber, ela não pode... os clientes não sabem ler, eles são analfabetos, então eles precisam desenhar. Eles têm que eles têm que explicar para o cliente deles da forma mais acessível possível, com vocabulário simples, zero tecniquez, zero vocabulário médico, porque eles não vão entender. Então, esse vocabulário, ele é acessível a uma grande massa, a um grande grupo de pessoas. Não é? E quando a pessoa fala bonito, parece que a gente enaltece a pessoa, Sim, né? É uma sim, coisa assim. sim. Fala uma palavra assim que você fica, uau. Ó, Mas não mas só tem, isso, né? ô Mari, só um ponto que eu acho bem legal falar, que tem uma frase, se eu não me engano, é do... Ai, agora me fugiu, um daqueles pintores antigos, que é simplicidade é o último grau de sofisticação. Ah, agora me fugiu, o pessoal de casa depois manda um comentário aí qual que é. Então, olha só que interessante, simplicidade é o último grau de sofisticação. Ser simples não é fácil. Ser simples de uma forma que todos acompanhem, que todos entendam, não é algo simples de se fazer, não é algo fácil de alcançar. Quando eu falo que eu ensino soft skills, as pessoas te falam, hã? Quê? Oi? O que são soft skills? O que é soft skills? Inteligência emocional é muito amplo. Liderança, oratória, não à toa a gente está conversando aqui. Então, ser simples e conseguir atingir as pessoas, acessar aquele espaço delas de compreensão, não é fácil. E quando a gente consegue trazer isso de uma forma simples, acessível, didática, as pessoas ficam, nossa, quero mais disso. Desde que eu era pequeno eu não entendia. Com ninguém eu conseguia aprender esse conteúdo, mas com ela eu consigo. E aí fica. Quando tu entra no universo do autoconhecimento, a gente aprende muito sobre a questão das soft skills, das hard skills, Hard né? skills também. Mas
A gente gostaria que você explicasse para o público, porque não é todo mundo que sabe o que realmente são as soft skills e o que são as hard skills. Tá super... skills. Trava a língua. Meu inglês tá ruim, gente. Não, Tem 3 meses É que e eu agora não tá italiano, né? agora é italiano. Não, e tá super em alta, Tá né? muito em alta. Ai, o que você vai fazer? Soft skills. Aham, é um nome bonito. Gente, soft skills é um nome bonito para competências emocionais e comportamentais. Tá? Competências emocionais e comportamentais. Por que soft skills, tá? Antes existiam as hard skills que tu trouxe, né, Mari? O que são as hard skills? As competências mais firmes, mais fortes, mais rígidas. Então, as hard a gente pode categorizar como, por exemplo, um curso de Excel, né? A competência de utilizar a plataforma Excel, qualquer sistema. Essa né? é a hard. Hard skills. Tá. Inglês, italiano, línguas em geral são hard E skills. viajar para estudar. Viajar exige muita soft skill, porque a gente vai ter que se relacionar, interagir com as pessoas. Então, as hard são competências firmes, rígidas, diretas, pontuais e que são até fáceis, relativamente fáceis de mensurar. Porque eu sei que eu tenho um curso de Excel iniciante, intermediário, avançado, inglês iniciante, intermediário, avançado, fluente. E agora, como que eu avalio inteligência emocional? Iniciante, Nossa. intermediário, avançado, já difícil, né? Então, as hard skills a gente consegue delimitar. Já as soft skills, o que é soft na tradução, né? É maleável, macio. Então, é difícil de Fofo. definir. Fofo. Né? Pensa uma almofada, é difícil de definir a almofada, não um cubo fixo, fechado, né? Ela é maleável. Então, onde começa o autoconhecimento e onde termina? Entendi. Ô, Rafa, e você comentou aqui nos bastidores com a gente que tu tá sendo convidado pra ir em bastante empresas, né? Uhum, Principalmente pra falar disso também. uhum, E antes as empresas, ou até mesmo dentro de um trabalho, enfim, de qualquer setor, vamos assim dizer, antes não se falava muito do emocional, né? Tanto do Não. funcionário, Uhum. como do diretor. Uhum. Então, essa mudança, tu acha que essa procura por falar de soft skills, tu acha que veio pós-pandemia? Ela já vinha antes, tá? As soft skills, elas já eram tendências no mercado de trabalho. Eu não sei se eu vou falar besteira agora, mas eu acho que lá desde 2012, 2015 já existia a demanda por soft skills, mas não era tão divulgada, disseminada como é hoje. Ainda tá bem no processo inicial, gente. Essa subida ainda vai levar um bom tempo. É quem tá indo atrás agora de conteúdos como o autoconhecimento, buscando desenvolvimento Sim, pessoal, essa questão sim. da inteligência emocional são assuntos que são bem pautados, né? Mas, de fato, a pandemia impulsionou. A pandemia foi, assim, Até eu percebi muita procura, porque eu comecei a minha empresa tem 5 anos, né? A Protagonize. E eu fundei a Protagonize 1 ano antes da pandemia. Existia uma procura. Durante a pandemia, estava muito em alta, principalmente inteligência emocional, para lidar com aqueles conflitos. E as pessoas tiveram que lidar com elas mesmas dentro de casa. No silêncio delas, né? Na solidão delas, na solitude delas. Então, o autoconhecimento ficou muito forte. E quando a gente saiu da pandemia, essa mentalidade ficou. De cuidar do emocional, cuidar da saúde. O autocuidado ficou muito forte. E aí a gente falou, né, o que são as soft skills, né? Eu gosto de trazer uma forma bem simples de definir que as soft skills são aquelas competências que a gente não foi ensinado na escola, não foi ensinado no ensino médio, não foi ensinado na faculdade, na pós-graduação, na especialização, mas quando a gente chega no mercado de trabalho, é o que mais a gente é cobrado, é o que mais nos diferencia como profissional, porque a gente é contratado pelas hard skills, pelas competências técnicas, mas a gente acaba sendo demitido por falta de competências emocionais ou comportamentais. Né? Então- Porque imagina um dono, um gestor Uhum, de empresa, uhum. tem que ter um determinado perfil. E hoje eu até vim escutando, eu não sei o que eu tava escutando em rádio, vindo pelo caminho aqui, e eu ouvi que o papel da mulher comparada ao homem, a mulher tem mais essa delicadeza Sim. e tá ganhando mais esse espaço Uhum. de gerenciamento de empresa, de contato com pessoas, até mesmo nesse nosso mundo, né, do mercado imobiliário, Uhum. que antes era muito masculino e hoje as mulheres estão dominando. Mas olha só, desde pequeno, né? O que o homem é incentivado a fazer e o que a mulher é incentivada a fazer? O homem brinca de carrinho. A mulher constrói uma família. Olha as habilidades sociais que uma mulher precisa para conduzir uma criança, para conduzir os relacionamentos, para administrar
essas dinâmicas sociais. Desde pequena, a mulher é exigida de ser mais aberta, e tem as pressões sociais, né, de que ela tem que ser querida, aberta, serviente, né, então essa demanda cultural e social faz com que a mulher desenvolva soft skills com mais aptidão, ou com mais tempo de prática, digamos assim, e o homem não, o homem pode ser cabeça dura, ele tem um aval para não precisar desenvolver essas competências, para ir na força mesmo. Pra ir no hard. Porque aquele chefe lá, que é aquele bruto, que xinga e que não sei... Acabou isso, né? Acabou. Acabou entre aspas, né? A gente espera que acabe. Existe. Aproveitando essa deixa, você tá prestando várias consultorias para várias empresas. Sim. Qual que é o ponto mais, assim, crucial de problema que você identifica no ramo empresarial hoje? De forma geral, de forma geral, ampla. Não só levando a comunicação, mas de forma geral mesmo no âmbito profissional. Eu tenho me deparado com um termo que talvez não seja novidade, mas para mim é novidade, que é a saúde empresarial. E eu percebi que as empresas estão doentes. Pelo que eu tenho visto hoje, das empresas que eu atendo, as pessoas dentro das empresas estão doentes, o ambiente se torna tóxico muitas vezes por falta de um cuidado humano, falta de um equilíbrio nas atividades, as pessoas são sobrecarregadas, as pessoas não têm uma cumplicidade, muitas vezes não têm confiança mútua, elas convivem num ambiente de desconfiança, falta de comprometimento, e é papel do líder conduzir essas equipes para atingir resultado, conduzir essas equipes para promover a união, para que elas consigam atingir esse resultado coletivo. Mas hoje eu tenho visto muita individualidade e as pessoas estão adoecendo com isso, né? Eu cuido do meu, eu faço o meu, eu cresço mais rápido, né? Mas o que acaba acontecendo é, eu posso até crescer rápido, mas eu chego sozinho. Chega. Tem uma frase que até um de nossos convidados em um episódio falou: não existe CNPJ forte com um CPF fraco. Tem que ter uma base muito bem preparada para que a tua empresa ela realmente siga em frente. Se você tá aumentando ainda o crescimento da tua empresa, que os teus liderados realmente façam um trabalho de líder. Que a gente trouxemos até uma pergunta bem base. Como lidar com aquele chefe que manda tudo? Como lidar com uma pessoa que quer tudo do jeito que ela quer? Aquela pessoa... Aceita a opinião, né? Isso, aquela pessoa que sempre tem razão. Como lidar com esse tipo de perfil? Talvez não gostem da minha resposta, mas se essa pessoa tem condições, essa pessoa que está lidando com esse líder, se ela tem condições de buscar um outro ambiente de trabalho, uma outra equipe que seja mais produtiva, vai para essa outra equipe, esse outro ambiente. Se a liderança não está disposta a mudar, não tem autoconsciência, não está aberta ao feedback, não é um ambiente saudável para ficar. Eu sei que muitas vezes a gente não tem condições de mudar de emprego, a gente tem filhos, compromissos, boletos, todos temos nossos boletos para pagar, e a gente às vezes não consegue uma mudança radical de carreira. Mas lidar com um chefe desse, a gente precisa aprender a impor os limites de forma saudável, né? Se ele avançar o sinal, a gente começa a dar esses toques para ele, começa a colocar o limite até o ponto em que, se ele ultrapassar isso, a gente precisa sair daquele ambiente. Mesmo... E, Rafa, a gente tem o contraponto da questão da pessoa que sempre acerta, sempre é cheia de razão, para um contraponto de uma pessoa que está iniciando na carreira da parte de liderança e não sabe como ter a parte do, opa, prestem atenção em mim, aquela autoridade realmente de falar e de se expressar e ser um líder. Como é que a pessoa consegue melhorar isso? Acho que isso entra muito no universo das soft skills. A gente pode falar de comunicação, a gente pode falar de inteligência emocional, de liderança em si. Mas eu acho que uma pessoa que está começando, gente, é muito clássico, tá? Eu tenho turmas de 20, 30, 40 pessoas. Quando eu faço a pergunta lá no início do curso, toda a vida, quem aqui é líder? A grande maioria já é líder, né? Daí eles levantam a mão, beleza. Daí eu falo, quem aqui foi preparado para ser líder antes de assumir o cargo? Ninguém. 1, 2 pessoas, e olha lá, às vezes ninguém levanta a mão. De 30, 40 pessoas. Aí eu pergunto, e como é que vocês foram parar na liderança? De paraquedas, no susto, no cagaço, cada um dá um termo, né? Então as pessoas, elas não são preparadas. Às vezes alguém foi demitido, colocam no lugar, o líder anterior saiu, agora tá comigo, a bola, né? Então o que essas pessoas precisam fazer? Quem tá iniciando e tá buscando o papel de líder, ou quem já assumiu a liderança, mas tá começando, busca conhecimento de liderança, seja online, seja em livros ou seja em cursos, e desenvolve, eu gosto de trazer 3 olhares, 3 lentes, digamos assim, do líder. Que é a autoliderança, que é o autoconhecimento puro. Ele se conhecer como líder. Porque eu posso ser um líder dominante, tá tudo bem. Um líder firme, um líder direto, um líder incisivo que cobra. Vou funcionar na área de vendas. Vou funcionar muito bem na área de expansão. Agora, eu também posso ser um líder mais acolhedor, cuidador, com um olhar humano, que observa, que apoia, que incentiva. É um outro estilo e tá tudo bem. Mas eu preciso entender em qual eu me encaixo. Então,
talvez uma área de RH, talvez uma área de sucesso do cliente. Não dá pra ter tudo. Porque, e lógico, faz 5 anos que eu tô na carreira, né, de corretora de imóveis. E todo mundo sempre falou, Ju, você não vai abrir imobiliária? Você não vai abrir imobiliária? Você não vai abrir imobiliária? Não, eu não sei gerir pessoas. Se eu tiver um grupo de corretores, eu vou ser aquela que eu não sei chamar na orelha, chamar na chincha, assim. Eu já vou ser muito carinhosa, eu não sei cobrar. Sim. Então, eu entendi que o meu perfil é outro. Então, se eu sou boa em vendas, né? Não sou boa de gerir pessoas, vamos pro caminho que a gente sabe que é bom. Ó, já vi um caso bem, de um cliente em que ele promoveu a melhor vendedora da imobiliária dele, a melhor vendedora, que ela era disparado, milhões em VGV, e aí ela assumiu a coordenação e ela continuou sendo a melhor vendedora, mas não a liderança. E aí isso resultou na própria demissão dela. E aí a culpa é de quem? É dela? É do líder? Eu acho. Importante esse questionamento, porque o líder colocou ela no papel de liderança, ela aceitou essa oportunidade, é difícil a gente negar uma oportunidade também como essa, só que ao mesmo tempo a gente tem que se conhecer, por isso eu falo que a primeira lente é a autoliderança. Já a segunda lente é gestão de pessoas, é eu entender de gente. Eu preciso entender de gente, tá? Preciso gostar de gente, Rafa? Recomendo. Né? Recomendo que goste de gente também. Às vezes não gostar de pessoas e liderar pessoas pode ser um desafio para ti. Vai ter um desgaste, né? E a terceira lente é a visão de negócio. Eu preciso entender de métricas de planejamento estratégico, de números, estratégias de crescimento, expansão, inovação. Então, se eu entendo autoliderança, se eu aprendo a gerir pessoas, me relacionar com pessoas, e se eu aprendo de negócios e visão de negócio, eu consigo já começar muito à frente da grande maioria. Né, de quem tá começando a jornada de liderança. Rafa, eu te vejo uma pessoa muito tranquila. É que assim, gente, eu já conheço o Rafa há 4... Vai fechar quase 5 anos agora. Eu fui uma das Se não alunas fechou que já. tava lá da pandemia assistindo a minha. Olho claro, Aquelas turmas lá do início, era 3, depois 5 pessoas, depois era o que tinha pra hoje, quando a gente começa. Aí a Mari tava lá. Mas era muito legal, gente, muito produtiva. Até hoje é muito... Recomendo pra todo mundo que eu conheço os teus cursos. Mas eu te vejo como uma pessoa muito centrada, muito calma, muito tranquilo. Lidando com empresas, lidando com pessoas, a gente pode utilizar também a nossa rotina. Nós temos pessoas que às vezes passam por algum problema, clientes que têm algum problema na vida pessoal e acabam vindo com a gente, pra gente, querendo solucionar determinada coisa com ódio. Aí eu te pergunto, Rafa, como ter toda essa serenidade que tu tem e não ser um espelho do cliente? Não tenho, tá? Só parece. Né? Tá, eu acho que tem alguns fatores, assim. Primeiro, eu sou uma pessoa que eu cresci no universo de exatas, né? E ao longo do caminho eu percebi essa aptidão, esse gosto, esse interesse muito grande pelo humanas. Então eu comecei a ir pra psicologia, então me interessei muito por esse universo de comportamento humano, tanto pra mim, pros meus relacionamentos, quanto pros meus... meu relacionamento com os clientes, né? Então, como ter essa, digamos, serenidade, essa tranquilidade, na verdade, eu acredito que é desenvolvendo inteligência emocional e, gente, terapia em dia. Eu sei que não é acessível para todos, mas, sinceramente, gente, manutenção... A gente não faz manutenção no carro? Sim. A gente precisa fazer manutenção no nosso lado emocional. A gente tem que cuidar dele como a gente cuida do nosso notebook, do nosso carro, do nosso cliente, e muitas vezes a gente coloca o nosso notebook, o nosso carro, o nosso cliente em primeiro lugar, e a gente fica lá em quarto. Esquece do então, pessoal. a gente tem que cuidar do nosso emocional, tem que colocar limites nos clientes e na gente mesmo, porque esse final de semana eu tive que trabalhar, né, o último final de semana. Próximo eu sei que eu vou trabalhar também, então eu sei que eu vou passar por um período mais denso, mais cansativo, então eu preciso me preparar para ter um intervalo, para ter um período mais de baixa, para eu poder recuperar, manter a tranquilidade e estar aberto a receber essas demandas dos clientes. Porque, de fato, muita gente não desenvolveu inteligência emocional e passa por problemas muito difíceis de absorver, e eles vão descarregar em quem está ao redor. E é nosso papel como profissional de soft skills, como professor, como mentor, orientar essas pessoas a onde colocar essa energia. É uma raiva? Vamos colocar a raiva no lugar certo? Né? Porque ela é útil se ela é bem aplicada. Vamos administrar esses momentos? Então a gente precisa estar aberto e bem, né? Cuidar de quem cuida. Já viram essa expressão? E eu com acho que ela é muito forte. Dia. Eu sei que não é acessível porque hoje terapia não é algo que todos têm acesso, né? É algo que é realmente um investimento que a gente tem que fazer. Mas se a gente puder...
A gente tem hoje o YouTube que tá ali pra ensinar, igual o nosso podcast, tá ali pra apresentar toda essa parte de conteúdos realmente de desenvolvimento pessoal. Sim. Hoje em dia, Spotify tá ali pra gente escutar um podcast sobre, e dá pra gente já trabalhar esse ponto. Quando entrar numa condição legal, faz uma terapia. Sim, Cara, e Mari, eu acho que tem um ponto legal também, que é constrói a tua rede de apoio, sabe? Vai atrás de pessoas que te fazem bem, não pessoas que te drenam, que te puxam pra baixo, mas constrói uma rede de apoio de pessoas que cuidam de ti, que tu possa cuidar delas de volta, que seja uma troca, né, saudável, de pessoas que te elevam energia. Então, buscar, seja familiares, seja amigos ou colegas de trabalho, ou chefes que possam te dar uma orientação, é muito bom e vai agregar muito nessa fase, Não, sabe? e como contagia, né? Às vezes tu acorda Nossa. ruim, mal, e daí tu chega perto daquela pessoa que já te dá aquele bom dia, que até você já fica, bom dia! Ju, quando tu abriu o podcast, eu tava assim, ó. Eu nem tinha falado uma palavra, eu já tava assim, ó. Eu tava rindo junto. Porque a tua energia é muito lá em cima, né? Tu é muito expressiva, cativante, carismática também. Não, e agora, ainda mais depois do curso e tudo mais que a gente vem vendo, eu tô tentando me autoconhecer e tentar colocar em prática isso. Porque o que a Mari falou em sentido de cliente, pessoas, a gente lida com dois lados. Vou colocar na minha realidade os dois clientes, tanto comprador como vendedor. Sim. Cada família tem a sua realidade, tem seu tempo bom, seu tempo ruim, e eu tô aqui pra fazer dar certo. E a gente tem nosso tempo bom, nosso tempo ruim. Isso, tem que lidar realmente com, às vezes, o teu dia não tá bom. E às vezes chega um cliente pra você que tá te soltando os cachorros. Eu penso, às vezes, gente, a minha terapia tá em dia, mas não é pra tanto. Calma, Tem não limites, funciona né? assim. Sim. Faz igual eu, faz o quê? Umas 3, 4 semanas que deu todo o acontecimento nos ingleses. Eu fui fazer um reiki pra, né, vamos liberar todas as energias. Saí do reiki, tava acontecendo um caos no bairro. Eu falei, gente, vocês não estão colaborando com a minha tranquilidade. Não, mas faz parte. Eu acho que a gente tem que se cuidar muito da gente antes de cuidar do outro, né? Antes de poder oferecer um bom serviço, um bom atendimento. E construir uma rede de apoio, né? E, gente, investir em saúde mental é um diferencial. E a gente vai conseguir lidar cada vez melhor com essas situações de estresse, com as demandas dos outros, principalmente se a gente estudar inteligência emocional, entender como que as emoções aparecem, qual intensidade elas aparecem, como que... Esse é um tema bem polêmico, que é como a gente se sabota. Todo mundo se sabota de alguma forma. Tem pessoas que querem controlar tudo, tem pessoas que querem agradar todo mundo, tem pessoas que vivem em estado de alerta e com medo do que vai acontecer. E se frustra. Se frustram muito. E então a gente tem que entender quais são os nossos mecanismos, como que a gente desenvolveu eles e como que eles estão influenciando o nosso dia hoje. A partir daí, a gente aprende a lidar com eles, administrar eles. Controlar não dá, mas a gente consegue administrar. Isso vale mesmo pro medo de falar em público. A gente não vai controlar o medo. A gente precisa entender que medo de falar em público é normal. Todos os comunicadores têm uma dose de medo. Me assustaria se não tivesse. Então, é uma emoção natural. Saber lidar. E eu saber administrar ela ao longo das dinâmicas sociais. Ah, Rafa, meu ponto é o corpo, eu tenho que preparar melhor o meu corpo. Não, o meu é a mente. A minha mente ela é muito acelerada. Então, a gente vai administrando a demanda dessa pessoa. Nossa, porque às vezes o palestrante, aquela trava, a voz, mão suando, toda aquela questão toda, né? E é o auto se conhecer. Tem gente, e assim, e cada pessoa tem um sintoma diferente, tá? Nessa parte de falar em público, tem pessoas com medo de falar em público que a garganta seca, tem outras que ficam vermelhas, eu mesmo ficava vermelha até a bochecha. Aí as pessoas perguntavam, Rafa, tá tudo bem? Aí eu falava, agora é que não, né? Se a pessoa perguntou é porque ela percebeu. Então vem a vermelhidão, vem a gagueira, né? Sudorese nas mãos, tremor nas pernas. Eu tenho até uma cliente que ela tem um apagão. Quando ela tem um medo de falar em público muito alto, ela desmaia. Então, como lidar, né? É um processo muito mais psicológico, né? Do que de comunicação. Então, assim, tem que lidar com o lado emocional sempre, sempre. Tá vendo, gente? Acompanhem todos os assuntos de autoconhecimento. E a gente tá falando sobre isso, mas é justamente isso que nós vamos trazer em todos os episódios dessa terceira temporada. Legal. Com certeza. Rafael, e para essa terceira temporada, tu que é o nosso primeiro convidado, a gente tem o quadro Ilhadas na Mesa. Adoramos com que os nossos ilhados participem também do nosso podcast. Isso mesmo. Foi um foco, eu acho que desde o início da primeira temporada, de sempre trazer uma interação diferente para todas as temporadas. E como a gente vem já criando uma conexão com os nossos ilhados, um carinho, vocês já veem a gente na rua e já falam, conheço vocês. Nós queremos trazer vocês mais para pertinho da gente. Sentir esse clima de estúdio, de gravação, de 4 câmeras aqui olhando para nós.
Isso mesmo. E hoje, gente, trouxemos o nosso primeiro ilhado para participar. E ele vai trazer, no quadro Ilhado na Mesa, uma pergunta ao nosso convidado. Gente, todos os episódios agora nós vamos convidar pelo nosso Instagram. Então, se você não segue aí na nossa conta, segue lá, @conversilhada. Vamos postar, se candidatem, que vocês vão estar aqui. E o nosso primeiro ilhado é Vinícius! Bem-vindo! Muito obrigado, olhados, né? Eu agradeço muito por estar aqui, ainda mais nesse episódio aqui especial com o Rafa, que é uma pessoa incrível, que eu também já tenho um conhecimento do trabalho dele, né? Pra quem não me conhece, eu sou Vinícius Hermes, né? Eu sou formado em engenharia civil, eu atuo na área de engenharia, tá, gente? Eu não sou Uber aí, desculpa o trocadilho. Mas, além de outras coisas que foi comentado sobre essa rede de apoio, eu também sou terapeuta, psicólogo, motorista, videomaker, marketing. De tudo, de tudo um pouco, justamente para dar o apoio aqui para meninas. Literalmente aquele suporte realmente para todas as áreas. Não, e a gente fica muito feliz com a tua presença, de você participar, nos ajudar. E você que assistiu o episódio completo agora, a gente queria saber a tua pergunta para o nosso convidado. Não vai pegar pesado, hein? Não. Fazer feio agora. Não, gente. Até porque eu já fiz alguns cursos com o Rafa, né? Mas o que eu acho interessante, tudo que a gente viu, né? Quem assistiu o episódio pode estar um pouco desesperado. Meu Deus, eu vou fazer um curso de perfil comportamental, vou fazer oratório. O que eu vou fazer? Tem alguma dica pro dia a dia? Ou como se fosse um passo a passo? Ou uma sequência de cursos que quem quer buscar esse autoconhecimento tem que seguir? Ou que é indicado seguir? Para daqui a pouco a pessoa não tá tentando entender uma coisa e se perder mais ainda na história toda? Vini, bem legal essa pergunta. Eu acho que, assim, a gente realmente falou de muitos temas, né? O universo de soft skills, ele é enorme, gente. Enorme. Competências emocionais e comportamentais. Então, oratória, soft skill, inteligência emocional, liderança, a gente focou nesses temas, né? E autoconhecimento. Mas tem muitas. Criatividade, resiliência, trabalho em equipe, tudo isso é soft skill, né? Então, por onde eu começo? Então, acho bem relevante essa pergunta, Vini. Vamos lá. O que eu diria, tá, gente? Primeiro, todas as soft skills partem de um mesmo lugar, que é o autoconhecimento. Todas elas. Então, eu começaria por aí. E, Rafa, então, por onde? No autoconhecimento é bem amplo, né? Realmente, o autoconhecimento é muito amplo. Então, pra mim, não tem resposta certa nesse momento. Eu diria que aquela experiência que faz sentido pro teu perfil, busque e se permita. Quando eu participei do primeiro curso de autoconhecimento na minha vida, gente, eu lembro que uma vez a instrutora, ela perguntou assim: quem aqui, logo no início, tá, gente? Eu na minha ingenuidade, tá? Ela falou: quem aqui acha que já se autoconhece o suficiente? Fez essa pergunta no curso que eu fiz, eu falei a mesma coisa. Ai, acho que eu levantei a mão instantaneamente. E sabe quando tu levanta a mão e aí tu quer guardar aquela mão? Não acredito. O único da sala que levantou. O único que levantou a mão e todo mundo começou a rir, a professora inclusive. Então, nesse primeiro curso, eu lembro que eu fui muito ressabiado, digamos assim. Eu não queria estar ali. Eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Essas coisas de coach, essas coisas de... eu grito, leão interior. E aí eu descobri que não tinha nada a ver com aquilo. Que, na verdade, era um processo de autodescoberta e que cada pessoa vivia a sua experiência. Então, autoconhecimento não tem um caminho certo. A gente pode buscar através de um livro, a gente pode buscar através de uma mentoria, através de uma viagem, um mochilão, uma viagem para a Itália, né, para a Europa. Cada pessoa tem o seu caminho que funciona para si. Eu recomendo que comece por autoconhecimento, identifique seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas dúvidas, angústias, e a partir daí eu trace uma rota mais bem definida. Vamos supor que eu me autoconheci, né? Identifiquei esses pontos fortes, legal, e onde eu quero melhorar. É comunicação? Então eu vou para oratória. É inteligência emocional? Porque eu me saboto muito, ou porque eu tenho dificuldade nos meus relacionamentos. Então eu vou buscar essa parte emocional. É a parte de liderança, porque eu administro uma empresa, um grupo, uma equipe, então eu vou buscar essa competência emocional de liderança. Então eu começaria pelo autoconhecimento, sem trazer uma receita de bolo, buscando o curso X, o curso YZ e o livro XYZ. Eu diria que a pessoa pode experimentar aquilo que faz sentido para ela. Às vezes meditação, gente, pode ser uma experiência reveladora, pode ser uma experiência transformadora. Então, autoconhecimento, né? É a resposta que eu diria, assim, para ponto de partida, para traçar uma rota depois. Começar, né? Respondi, Vini? Respondeu. Tem mais alguma? Não, é muito importante reforçar, né? Que a gente sempre fala, terapia, qualquer tipo de coisa que a gente for fazer, sim, não necessariamente com um psicólogo, um psiquiatra, mas buscar coisas que vão ocupar o nosso tempo, que vão nos descarregar dessa energia que a gente tem no dia a dia, né? Eu e a Mari, a gente sabe bastante, porque às vezes a gente é um
um auxílio um pro outro, né? Uhum. E que a gente vem nessa busca de agora vamos fazer esse curso. Sim. Não, ó, faz aquele, já te inscrevi, vai. Aham. Mas olha só que legal, né? Ah, terapia. O que é terapia? Se a gente fosse falar assim, fazer uma pergunta pro Ilhado, né? O que é terapia pra você? Aí a pessoa Legal. chega e fala, por exemplo, não, pra mim terapia é dançar. Não, pra mim terapia é escrever. Pra mim, gente, a dança é uma terapia. Desde muito novo eu danço, há muitos anos Tem da minha alguém vida. pra escutar você, né? Então, Toda pessoa tá ali Também, escutando também. você. Então, por exemplo, a dança foi um dos canais que eu tive pra conseguir muitos novos amigos, pra eu descobrir movimentos e desbloquear o meu corpo de certas formas e pra experimentar experiências que eu não tinha nas minhas caixinhas do engenheiro, sabe? Então, se pra mim é a dança, se pra ti é a corrida, eu corro, eu faço amizades, ou eu escrita, eu faço poemas. De novo, não tem certo e errado, né? Mas parte de si, de autoconhecimento. Se tu vai se conhecer tanto fazendo todas essa parte de terapia, ou assiste ali o filme Comer, Rezar e Amar e vai peitar. Pode ser também, pode ser. Vai conhecer bastante. Quer ver uma dica legal que o pessoal gosta e tem dado muito hoje, que é assistir... Ah, Rafa, eu quero introduzir esse tema pros meus filhos, ou pra minha família, pro meu namorado. Começa a assistir divertidamente. Ai, super É um legal. tema uma forma super simples de falar sobre Não autoconhecimento, sobre regulação emocional. Então, você não assistiu o Dever de Casa. É. Inclusive, não me matem, eu não vi o 2 ainda que saiu. Preciso ver. Então, dizem que também é um excelente caminho para começar a introduzir isso na criança, né? E também nas suas relações e começar a olhar para isso. É maravilhoso. Nossa. Vinícius, como que você, Ilhado, se sentiu estando aqui? Eu fico muito feliz, né? Eu acompanho as meninas desde o episódio piloto, né? Antes do podcast acontecer, eu já estava acontecendo junto, né? Aquela de elas aproveitarem um pouco das minhas características. É. Olha esse post aqui, vê se fica bom. Ó, a gente tá pensando em fazer dessa forma. Então, eu fico muito honrado em estar aqui, muito feliz, né? Eu sabia que em algum momento eu ia ser convidado pro podcast, então já estava na hora, né? Cobrança. Finalmente, chegamos na 3ª temporada, é isso aí. Mas o que eu posso falar? O spoiler, hein? Essa temporada vai estar incrível. Não posso falar mais que isso. Participando. E Rafa, Vinícius, já agradeci. A gente tá chegando no final, fim. Ai, que pena, passou né? Muito rápido, passou muito rápido. Não, e Eu tinha achei que tinha várias Não, perguntas e ainda. tinha tanto assunto que eu Sim. falei, Mari, ou a gente faz um podcast realmente de um tempo, ou tem que dividir em 3, 4, 5 podcasts. Vamos dividir em 3, 4, 5. Vai Vou ter adorar. o próximo, vai ter o Abusado, próximo, né? vai ter o próximo. Ilhados, é uma tristeza chegar no final. Mas a gente só Mas- tá começando. Essa 3ª temporada, vamos para as novas novidades que trazemos. Gente, agradecemos primeiramente as nossas apoiadoras ao projeto. Com certeza. Não são patrocinadoras, são parceiras da gente desde o início, que é a La Hoff, uma loja de semijoias ali na Praia dos Ingleses, e a Tribo Multimarcas também, com looks lindíssimos para vocês. E essa 3ª temporada a gente tá com uma nova parceria, que é a Colher, com esses doces maravilhosos para os nossos convidados. pegar. Vocês não Vai ter bom comeram pra ali mim. na hora, né? Mas eu comi Imagina, eu vou falar vários. aqui, o pessoal vai me ouvir comendo. Mas, gente, agradecemos essa temporada, agradecer o Rafa por Obrigado, participar, gente. agradecer o Vinícius, agradecer a vocês, ilhados, que estão nos acompanhando desde o início da nossa 1ª temporada e essa 3ª temporada. Deixa o vem com like, tudo. né? Deixa o like, Se inscreve no curte canal, aqui, se deixa inscreve o no like. canal. Siga nossas redes. Como eles mesmos falaram, se ainda você não se inscreveu no canal, vai lá, corre lá e coloca @Conversilhada Podcast ou nas redes sociais @Conversilhada. Então, mesmo. até o próximo episódio. Muito obrigada novamente. Obrigado. E até mais. Tchau, Beijo, tchau.